Mama África é minha mãe e tem que fazer mamadeira. Todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Mama África, oh yeah. Mama África, oh yeah. Mama África, oh yeah. Mama África, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ei, rapaz, a gente faz palhaçada do jeito que entende, certo? Tivesse eu numa corte da antiguidade ali no Império Romano, ou numa corte ali, sabe, no mundo medieval, de algum dono de castelo, qualquer coisa assim, eu quebraria um galho, mas eu poderia também estar numa cidade, num povoado ali, sabe, medieval, ou mesmo antigo ali, sabe, fazendo palhaçada. Tá certo. Teve um poeta, o Homero, certo, que ali no tempo dos gregos antigos, ele saía por aí, ele inventava histórias. Eu assisti um vídeo sobre como Ulisses enfrentou as árpias, não foram as árpias, quem foram? Aqueles seres fantásticos, sabe, que atacaram o navio dele, tá certo? Como é que chamava? Ulisses é notório, tá certo? Pô, a memória é foda, tá certo? Mas o fato foi que ele terminou indo para uma ilha, sabe, onde essas criaturas habitavam, e Homero estava com ele, tá certo? Então veja, o Homero estava com ele, é maneira de dizer, sei lá, o Ulisses existiu, certo? O Odisseu existiu. Pois é, rapaz, sabe? Eu estou tentando me lembrar aqui do nome dos seres fantásticos que atormentaram Ulisses, sabe? Ali quando ele voltava para casa, mas dentro daquele contexto mítico, certo? E o Homero foi um poeta, sabe, um cara que usou a imaginação. Eu vou logo mais, mas antes de ir para qualquer lugar, deixa eu apresentar aqui quem está à minha frente, rapaz, numa tela artificial, rapaz, sabe? Numa produção artística, rapaz. Olha, eu tenho uma filha, sabe, que é muito sensível. E eu venho falando com Guma, aliás, foi ela que mandou a foto de Guma para mim, sabe? Uma onça que viveu no museu que tem aqui em Belém do Pará, no Museu Emílio Gueldi, tá certo? E essa onça, eu não sei se ela visitou, viu a onça, eu não sei se eu a levei meninota, sabe, para ver a onça. Eu sei que eu vi Guma assim muito de soslaio, sabe? Eu não sei porquê, sabe? Não, acho que eu não estive muito perto ali, sabe, do cativeiro dela, sabe? Mas depois aí comecei a ler coisas e soube que o nome dela era Guma e que ela havia morrido e aquela coisa toda. Então essa minha filha, sabe, a gente vem alimentando esse mito aí, tá certo, da Guma. E ela resolveu me dar de presente uma obra de arte. E eu disse para ela que eu vou, apesar de ela não concordar, sabe, quando houver um concurso de artístico aí, de obra de arte, eu vou escrever essa obra dela aí, tá certo? Mas ela é uma garota muito sensível e faz bordado. Ela fez uma coleira para uma gatinha que ela acolheu em casa, tá certo? Era uma coisinha pequenina que cabia na palma de uma mão, sabe? E agora essa gata tá peralta, sabe? Ela pula ali, sabe? Sai do domínio da casa, vai para a rua e volta, sabe? E faz a maior festa. Claro que eu não tenho nada a ver com isso, tá certo? Essa festança toda, eu acho que é a molecagem dela mesma, sabe? É do animal. Ontem eu estava lá e ela chegou de repente, sabe, depois de sair para a rua, voltar com uma lagartixa na boca, não sei onde foi que ela encontrou essa lagartixa, tá certo? Mas aquela coisa de animal, coisa de instinto, quando já são 4 minutos de vídeo eu aqui enrolando e falando da Guma. Na Guma, veja, a Guma real existiu, tá certo? Tem uma Guma de fotografia digital no meu note aqui, tá certo? E agora aparece numa tela e aqui com acréscimos artísticos, certo? Com acréscimo da imaginação e com acréscimo das habilidades, com os dotes artísticos dessa minha filha, tá certo? E eu penso que isso faz bem para ela, faz bem para mim, sabe? Faz bem para a humanidade ter pessoas assim, tá certo? Nós estamos vivendo hoje, eu já estive hoje, sabe, fazendo coleta de informações no 247, mas já estive também na madrugada assistindo um vídeo, tá certo? E assisti um vídeo instrutivo falando de um governador, do governador da Califórnia, o Gavin Newsom, sabe, que está resistindo ao Trump.
A Califórnia é um território, sabe, é um dos estados, dos 50 estados. Eu achava que eram 51 estados, sabe, lá nos Estados Unidos, certo? 51 unidades administrativas, sabe, ali nos Estados Unidos, mas aí o pessoal me corrige e diz que são 50, mas tudo bem, tanto faz para mim 50, 51, tanto faz. Mas o fato é que tem uma unidade cujo território foi surrupiado aos mexicanos, certo? Naquele tempo ali, o México foi colônia, certo? Foi ali um território, digo melhor, ali, sabe, um território aqui na América, ali na América do Norte, certo, que os espanhóis ocuparam. Me parece que primeiro passaram os franceses passaram depois dos espanhóis, acho que foi depois dos espanhóis, tá certo? Mas os espanhóis chegaram primeiro e ocuparam o território do México, certo, do atual México e houve ali, sabe, era uma colônia, havia a metrópole ali, a Espanha, certo? Madrid era a sede, certo? Havia rei por lá, sabe, que alimentava essa relação colonialista, e houve movimento anticolonialista lá no território do México, e houve a emancipação, não lembro bem direito como é que é essa história aí, mas num certo momento os Estados Unidos, ali já no século XIX, sabe, promovem guerra contra o México, sabe, se aproveitam das fragilidades das instituições mexicanas, sabe, e aproveitando ali meios de corrupção, como eles costumam fazer, tá certo? Os estadunidenses, rapaz, eles têm esse negócio, eles sabem, são malandros, entre aspas, por assim dizer, tá certo? Quando eu fico imaginando que esses caras, rapaz, sabe, quem fundou os Estados Unidos ali no território da América do Norte, foram pilgrims, foram cidadãos ingleses, corridos de Henrique VIII, cidadãos ingleses religiosos, tá certo? E religiosos, eu não vou dizer fanáticos, mas religiosos ortodoxos, tá certo? Que queriam ali. O Henrique VIII, rapaz, ele deu na cabeça dele, ele queria casar de novo, sabe? Ele era rei e havia o papado, havia a Igreja Católica comandada por um papa, e o papa, ali, o chefe da Igreja Católica, tinha muita relevância política, né? E comandava ali, sabe, o império ali um império já comandava ali, sabe, a orientação, comandava a narrativa, era quem era o autor da narrativa do mundo, tá certo? E falava do poder divino que ele detinha, o Papa, certo? E o poder divino que ele derramava sobre príncipes e nobres, certo? Que eram por ele ungidos, ou por ele ungido ou por representantes seus, tá certo? Cardeais e bispos, essas coisas todas, tá certo? E os reis eram ungidos, tá certo? E depois que eles eram ungidos, eles adquiriam autonomia política, tá certo? O Henrique VIII foi uma dessas figuras aí, tá certo? Que num certo momento se rebarba contra o poder divino do Papa, tá certo? E ele próprio se torna o Papa e resolve então, sabe, se auto aí proclamar superior, sabe, estabelecer a relação direta com o Deus católico, com o Deus cristão. E ele termina promovendo uma separação, sabe, funda ali na Inglaterra a própria igreja, sabe, nomeia os dirigentes, sabe, os dirigentes da igreja, sabe, os bispos, os cardeais, aquela coisa toda. E a esse movimento aí se chamou anglicanismo, tá certo? E havia gente ali, sabe, que o Lutero já tinha passado por ali e, sabe, tinha suscitado ali uma... Ele não tinha passado por lá não, que ele estava na Alemanha, o Lutero, certo? Mas as ideias deles passaram ali pela Inglaterra, tá certo? Eu não sei se é bem isso também. E eu só sei dizer que havia ali na Inglaterra pessoas que não concordavam com ali, sabe, com a direção que o Henrique VIII dava em matéria de religião. E esses caras terminam pegando um barco, sabe? Por várias vezes tentaram botar esse barco em direção ali, sabe, fora do continente ali, digo melhor, fora do território da Inglaterra, sabe? E não conseguiam, até que saiu. O nome do barco era, como é que chamava? Mayflower, certo? E Flores de Maio, Mayflower. E dentro dele vieram os pilgrims, os peregrinos, tá certo? Era assim que eles se designavam, tá certo? Eles conseguiram atravessar o oceano,
Eu tenho que ver aí, sabe, como foi essa viagem, essa travessia. E chegaram no continente americano, tá certo, ali que era desconhecido ainda, sabe, e ali fundaram uma colônia, a Nova Inglaterra, tá certo, e não pararam mais. E esse povo desenvolveu, o DNA foi introduzido ali no território, tá certo, DNA que dizimou, sabe, que genocidou ali, sabe, os habitantes autóctones, certo, os indígenas. E num certo momento, já no século XIX, eles partem na direção dos ali, sabe, dos mexicanos ali, dos que habitavam ali o território do México, sabe, e se apropriam de uma porção de terra lá que passou a ser chamada de Califórnia, tá certo? E hoje Califórnia é um estado da Federação Estadunidense, tá certo? E tem um governador, o Gavin Newsom, tá certo, que resolveu peitar o Trump com essas medidas que ele está adotando em relação aos migrantes, aos imigrantes, aquela coisa toda. Aí tem uma discussão, sabe, uma discussão no mundo velha, que só o cacete, entendeu? Que é a questão da dominação e da opressão, da escravidão, do escravismo, como quiser, tá certo? Entre os gregos havia, sabe, os gregos eram conquistadores, eram cidade, reinos aí, sabe, de reis conquistadores, sabe, e não só os gregos, mas ali como os próprios persas hoje, os atuais iranianos, tá certo? Os chineses mais ali, os hindus mais acolá, entendeu? O fato é, e sem falar dos que habitavam ali a Mesopotâmia, habitavam ali a região ali da Turquia, sabe? Como é que chama aquela região da Turquia? Tem um nome que agora não vem. Mas o fato é que o mundo todo, sabe, sempre teve aqueles que se apropriaram dos excedentes da produção e do trabalho, tá certo? E, em geral, eram famílias, sabe, clãs e tribos aí, sabe, que predominavam sobre outras, tá certo? Na força, na marra. E havia entre os gregos ali, sabe, não sei se eram os atenienses, tá certo, que cunharam a expressão barbaroi, tá certo, para se referir àqueles que eram trazidos escravos para dentro da cidade para fazer trabalhos domésticos, sabe, para cuidar do campo, sabe, para plantar, para criar e aquela coisa toda. E não havia para eles espaços ali, sabe, de legitimação dessa condição escravagista, sabe, dessa condição escravista, tá certo? E o fato é que eles eram discriminados, eram por questão de raça, tá certo? Entre aspas aí, tá certo? Que eu não acredito em raças, tá certo? Essa história de falar de raças aí, na verdade, é uma questão ideológica, uma discussão ideológica aí que não cabe. Eu acho que essa coisa me parece que ela agudizou ali no século XIX, etc., né? Mas o fato é que para manter a opressão, para alimentar a opressão, para alimentar aquela condição de extrair privilégio dos corpos de outros humanos, tá certo? Aí se inventava todo tipo de artifício, sabe? Todo tipo de discurso, sabe? Para humilhar as pessoas, para rebaixar as pessoas, para impedir a reação das pessoas, tá certo? Eu estou pensando aqui, por exemplo, nos 400 mil hebreus que viveram ali no Egito, sabe, no tempo de Moisés e no tempo de Ramsés e do pai de Ramsés, tá certo? 400 mil, 400 mil é muita gente, porra, te contar. E estavam ali, sabe, submetidos a um cativeiro, sabe, e aceitavam aquela situação. Tem também um cativeiro na Babilônia também, tá certo? Porra, bicho, eu tô falando aí dos hebreus, tá certo? E quando eu falo isso, eu estou pensando no que está acontecendo hoje, quando são 13 minutos, 14 minutos de vídeo, o que está acontecendo hoje ali na faixa de Gaza e o que está acontecendo ali no Oriente Médio, ali, sabe? Ali para as bandas ali do Irã, sabe? Aquela coisa toda. Porra, bicho. E quando eu penso no ser humano, aí a Greta Thunberg, uma militante que nós temos aí, me parece que ela é sueca, a Greta. Eu só sei dizer, ela é sueca. Deixa eu pedir licença aqui para a Guma da Ana, sabe, para ir bem ali adiante. Licença aí, Guma da Ana. Vou ali e volto já, hein? Aí eu caio aqui, deixa eu ver, eu acho que eu tenho alguma coisa aqui sobre a Greta, cadê? Cadê a Greta? Bem aqui assim, tá certo? Greta Tintin Eleonora Hermann Thunberg nasceu em Estocolmo. Estocolmo é onde? Estocolmo é a capital e a maior cidade da Suécia. Ela é sueca, menina, sabe? Porra.
Sua localização é de Estocolmo, centrada em 19 ilhas e ilhotas, juntamente com a área continental circundante, tem sido historicamente importante, blá, 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 blá. Mas veja que nasceu ali no território da Suécia, ali na região nórdica, certo? A Greta Tintin, Eleonora, tá certo? Pô, bicho. E essa menina esteve agora aí, ela nasceu em 2003, então ela tem a idade do filho que eu tenho, 19 anos. É uma ativista, eu não gosto do termo ativista, eu prefiro falar, é uma militante ambiental sueca. Eu já li essa coisa aí da Greta. Mas veja, ela esteve, já saiu logo daqui que eu não quero perder muito tempo com ela, mas ela esteve agora recente junto com o Tiago Ávila, certo? E o Tiago é esse outro, é um brasileiro, tá certo? Vejamos aqui, o Tiago, tá certo? Então deixa eu sair daqui. Tiago de Ávila e Silva Oliveira, nasceu em Brasília, é um brasiliense, certo? Ele nasceu em 86. Ele diz que tem 38 anos, tá certo? 38 anos, foi isso que ele falou? 38 anos, tá certo? Ele entrou na militância política, certo? Com 18 anos de idade, tem 20 anos de militância política. Ele nasceu em Brasília em 86. Em 86, bicho, eu estava no Amazonas, eu estava dando aula, sabe, para alunos de primeiro grau, tá certo? E numa escola onde eu me tornei diretor em Manaus, tá certo? E fiquei ali nessa situação de diretor, eu acho que eu entrei em 82 e passei 7 anos nessa função aí. E em 86 eu estava ali, sabe? Eu estava em Manaus. E o Thiago nasceu em 86, certo? Aqui de novo fala que é um ativista humanitário. E esse cara, rapaz, esteve ali, sabe, recentemente agora, sabe, numa missão de enfrentamento, sabe, ao Estado sionista, tá certo? Ali na região do Mediterrâneo, sabe, foi prisioneiro. E ele relata, ele está aqui, tá certo? Deixa-me ver aqui, o 7247, tá certo? E deixa-me ver aqui de novo, não está pegando legal. Deixa-me ver aqui. Aqui está falando da Tereza. Deixa-me ver aqui. Tá aqui o Thiago. Deixa-me controlar os sons aqui, tá certo? Aqui é o Thiago, esse aí que tá aparecendo sorrindo é o Thiago, tá certo? Veja o corpo dele, sabe? O corpo dele machucado, tá certo? O Thiago, ele esteve, deixa eu colocar esse sem som aqui. O Thiago, ele esteve recentemente junto com a Greta Thunberg ali numa missão, sabe? Numa missão humanitária, numa missão política. E agora eu estava pensando aí num título para esse meu vídeo, sabe? E eu cheguei a pensar que talvez assim, pudesse ser assim, Tiago, o novo Che, tá certo? O novo Che Guevara, tá certo? Para justamente traduzir isso, o que movimentou Guevara, pelo pouco que eu sei, não li nenhuma obra do Guevara, tá certo? Li coisas a respeito só. E pelo que eu sei de Guevara, ele participou da insurreição comandada por Fidel Castro, certo? Para libertar Cuba ali, sabe? Cuba de políticos, libertar Cuba de uma elite política que dominava a ilha de Cuba, o país Cuba, tá certo? E eles conseguiram, como é que chamava? O Fulgêncio Batista era o presidente na ocasião, tá certo? E o Fidel enfrentou as forças militares de Fulgêncio Batista, tá certo? Cuba, que era uma possessão, por assim dizer, uma possessão estadunidense, tá certo? Uma ilha que era usada ali, sabe, para que empresários fizessem funcionar ali cassinos, tá certo? E produzia entretenimento e produzia turismo, inclusive turismo sexual, tá certo? Os estadunidenses ali não tinham o que fazer, eles atravessavam e iam para Cuba, tá certo? Ali fornicar, rapaz, sabe? Tinha alguns que desenvolviam empreendimentos ali, capitalista, plantação de cana-de-açúcar e eu acho que outros produtos aí sabe, de agricultura, tá certo? Para fazer dinheiro, mas o fato é que Cuba era um local de extração, rapaz, sabe? De extração de riquezas, sabe? De extração ali, sabe? De excedentes ali, tá certo? E o Fidel era um nativo e se rebelou contra isso, sabe? E o Guevara, o Ernesto Guevara conheceu
conheceu Fidel, tá certo, no México, e se enturmou, tá certo, e foi junto, rapaz, o cara era médico, sabe? Eu acho que ele não sabia empunhar um fuzil, tá certo? Mas de repente vestiu aí um fardamento militar, sabe, e foram ali, sabe, fazer enfrentamentos ali, sabe, trocar tiros ali com o pessoal do Fulgêncio Batista. E o Fidel terminou obtendo êxito, sabe, o Fulgêncio levou um chute na bunda, tá certo? E ali se instalou uma república, hoje chamada uma república socialista, tá certo? Se instaurou ali um regime anticapitalista na ilha, tá certo? E hoje ali padece agruras, mas agruras infernais. E o Che participou disso, tá certo? E o Thiago Ávila hoje representa isso, sabe? É um cara condoído com a situação ali do que padece no momento, sabe? Ali os palestinos na faixa de Gaza, oprimidos ali pelos israelenses sionistas, tá certo? E ele esteve lá agora, sabe? Ali foi desafiar o regime de Netanyahu, o regime ali, sabe, de Tel Aviv, e passou por uma porrada de prisões, rapaz, sabe? É por isso que o corpo dele aí tá assim, machucado, a gente aparenta assim, sabe, tá machucado. E ele fazia parte de um grupo de doze militantes, tá certo? Interessante o número 12 que lembra ali, sabe, os 12 apóstolos, tá certo? Não sei se isso tem a ver. Mas assim, quando eu pensei nessa mesma questão e pensei no Tiago como o novo Che Guevara, tá certo? Um Guevara contemporâneo, acho que eu vou pensar alguma coisa assim nesse sentido. Eu penso na mesma coisa o que aconteceu com Yeshua no seu tempo, tá certo? Yeshua que repetiu o que inaugurou, o que fundou, sabe, ali o Diógenes ali na Macedônia, na terra de Filipe, tá certo? Qual era a terra de Filipe mesmo? Na Macedônia, eu acho que no reino da Macedônia. Como é que chamava a capital ali do reino da Macedônia? Eu não sei, teria que ver isso aí. Mas o fato é que o Diógenes se encontrava por lá porque ele, sabe, colocou ali o lugar de dormir dele, sabe, uma barrica, um barril, sabe, de frente ao palácio de Alexandre, tá certo? E para justamente ele ficava cercado de cães, tá certo? Cães ao redor, tá certo? Que cachorro gosta de mendigo, não sei por quê, porque os mendigos são seres sensíveis e dão atenção, tá certo? E os animais gostam de atenção e ali, sabe, ficavam cercando ali o Diógenes, sabe? E a partir dali as pessoas ali da cidade passaram a chamar, sabe, aquele comportamento ali do Diógenes de um comportamento de cachorro, de cães, sabe, de comportamento cínico. Não, porque também o Diógenes, não sei, sabe, se ele tinha problema de transtorno mental, tá certo? E costumava. Ele, olha, foi um cara que desafiou as leis, rapaz, as leis da cidade, tá certo? E contrariou os costumes da cidade, os hábitos da cidade e dos cidadãos, tá certo? E tentou inventar uma coisa nova. Se o cidadão estava vestido, ele queria tirar a roupa. Se o cidadão fazia cocô em casa, ele queria cagar na rua, tá certo? Se o cidadão, sabe, enfim, trabalhava, ele ficava pedindo, sabe, enfim, tá certo? Porra. E aí essas práticas aí se designou com o nome de cinismo, porque no fundo é assim, o ser humano sabe, para ter uma normalidade na vida, sabe, ele se adapta, sabe, ele constrói uma casa, ele se aproxima de outros semelhantes ali, sabe, da mesma família talvez, ou constitui uma família, sabe, com pessoas de outras, aí pessoas próximas, certo? Ele leva uma mulher ou leva um homem e forma ali, sabe, uma sociedade e passam a habitar ali dentro de uma casa, de uma moradia, tá certo? E procriam, tá certo? E etc, entendeu? E usam roupas e se alimentam e trabalham e não sei mais o que, não sei mais o que. Tomam uma série de cuidados, estudam, sabe? Se alimentam e, sabe? Essas coisas assim que todo... Aí, enfim, procura ter uma certa normalidade. O porra do Diógenes não queria saber de nada disso, não, sabe? Foi um cara insubordinado, rapaz, um cara reacionário do caralho, sabe, contra as instituições culturais ali, sabe, locais, entendeu? E, e Yeshua, no seu tempo, também me parece, sabe, o filho do carpinteiro ali, sabe, tinha, assim, uma direção semelhante, sabe, pelo que conta, ele não se preocupou sabe, em constituir uma família, sabe, possuir uma casa, sabe, ele era profissional, que nem o pai dele, tá certo, o Zé de Nazaré ali,
tá certo? E ele não se ocupou. Ninguém sabe, essas coisas ninguém sabe. Só você vai saber mesmo assim, sabe? Depois que ele tinha 12 anos, quando ele fez uma aparição no templo, e ali, sabe, discutiu com os sacerdotes ali, chamou a atenção dos que estavam presentes. Me faz lembrar a mim mesmo, rapaz, sabe? Quando eu ia para umas reuniões aqui, sabe, no meu bairro, aqui no bairro do Guamá, sabe? Na igreja ali de São Pedro e São Paulo, sabe? Às 2 horas da tarde, quando mulheres se reuniu com uma freira que conseguiu uma bolsa de estudo para mim primeiro e depois mais uma para o meu irmão, e fomos parar num seminário. Ali havia às 2 horas, assim, sabe, umas 10 a 15 mulheres ali que se reuniam, que faziam um serviço ali para essa freira, divulgando, espalhando nos domicílios um jornal, sabe, eu não lembro o nome do jornal, um jornalzinho que a congregação dessa freira aí colocou como missão produzir, tá certo? As freiras, como é que chamam elas? Eu não vou lembrar agora. As Irmãs Legionárias, tá certo? E o panfleto era o Legionário. Esses panfletos eles eram espalhados na véspera, no sábado, nos domicílios de pessoas, em algumas ruas do bairro aqui do Guamá e ruas do bairro de Belém, e eu não sei se do Brasil, nas cidades do Brasil também tinha essas irmãs, eu não sei. Sei que elas estão até hoje ali no bairro chamado, aqui entre nós, Castanheira, tá certo? E na entrada ali da Augusto Montenegro e na entrada ali da BR-316, tá certo? Elas estão lá, tá certo? Por trás do DENIT, ao lado do DENIT, sabe? Um prédio que tem aí. As Irmãs Legionárias, tá certo? E elas tinham impressoras, tá certo? E produziam um jornal, tá certo? E aqui no bairro, sabe, essa irmã vinha, na terça-feira eu me lembro disso, sabe, trazendo já os jornais, eu não sei como é que ela chegava com esses jornais aí, tá certo? E eram entregues assim, para cada um dos que participavam da reunião, tipo assim, 50 unidades desse jornal. E eu lembro que eu era o encarregado de fazer, sabe? Eu tinha umas ruas aí para onde eu levava aos domicílios, sabe, no sábado, um sábado de manhã, e entregava. Às vezes entregava em mãos, outras vezes não. E pedia em troca uma colaboração para sustentar as despesas da impressão, tá certo? E essa irmã aí, que eram irmãs, não sei se eram irmãs, elas não usavam hábito, sabe, aquele hábito religioso, tá certo? Na própria igreja de São Pedro e São Paulo tinha freira lá também, tá certo? Eu não sei, a freira do Preciosíssimo Sangue, eu acho, sabe? Tinha uma freira chamada Zarife, tá certo? Ela se tornou, ganhou visibilidade em razão de um acidente que ela sofreu, um acidente de carro, tá certo? E o pessoal querem chamá-la de santa, mas eu a conheci, rapaz, ela não era muito assim, sabe? Ela tocava o harmônio, rapaz, sabe? Ela tinha que pedalar. O harmônio é um instrumento de teclado, certo? E ela tinha que pedalar, sabe, para fazer uns foles aí funcionar. Foles que, sabe, que ali movimentavam sabe, que movimentavam umas peças de metal que produziam vibração, tá certo? Vibrações melódicas, musicais, tá certo? Esse é o harmônio, tá? Tô tentando descrever aqui, tá certo? E essa freira era a irmã Zarife, rapaz, ela que dava os acordes ali, eu me lembro muito bem disso, tá certo? Nas missas que eu ia, porque eu fui coroinha, tá certo? Porra, bicho. E eu só sei dizer que ali, eu tô falando aí, sabe, dessa freira e por que eu tô falando eu não sei. Mas eu só sei dizer, rapaz, sabe, que. Deixa eu colocar o Tiago Ávila de volta aqui. E. Mas assim, eu não lembro o que eu estava falando e por que eu falei aqui dessa situação, dessas freiras aí, falei do legionário, não sei mais o que. Mas eu falava do Tiago, falava do Che, tá certo? Do Che Guevara, tá certo? O novo Che Guevara, o Tiago poderia ser comparado. Sim, eu falava de Yeshua, tá certo? Sim, eu falava de Yeshua com 12 anos de idade, tá certo? E depois disso, desses 12 anos de idade, ele desaparece, ele perde visibilidade na comunidade e só adquire novamente quando ele está com 33 anos, ali, sabe? Ou 30 anos, talvez, sabe? Nos últimos 3 anos de vida dele, tá certo? É quando ele ganha visibilidade de novo e ele começa ali, sabe, a transitar no território ali, sabe, do mar, do lago de Tiberíades, lago de quê, rapaz? De Cafarnaum, lago não sei mais o que, entendeu? E ele já está adulto, certo? Ele já está adulto, estava com 30 anos de idade, sabe? E ele começa a militância dele ali.
E quando ali no momento estava ali o império colonial romano, tá certo, submetendo ali a região ali da Mesopotâmia não, ali a região da Palestina, sabe, onde hoje mesmo está a faixa de Gaza, rapaz, sabe, onde estavam os reinos de Judá e de Israel, tá certo, o Herodes estava por lá e aquela coisa toda, tá certo. O Herodes era um rei fantoche, tá certo? Ali comandado por um governador, sabe? Ali havia a província e dentro dessa província estava o reino. Não sei como é que funciona isso aí, tá certo? E havia um governador da província ali da Palestina, tá certo? E Yeshua perambulava por lá, tá certo? E Yeshua, como eu estou dizendo, pelo que eu sei, tá certo? Ele não tinha casa, rapaz, não tinha família, sabe, assim, mulher, entendeu? Filhos, aquela coisa toda, tá certo? Não trabalhava, enfim, tá certo? Assim, não se ocupava com um meio aí de subsistência, pelo que eu sei, tá certo? Ele se aproximou de 12 apóstolos e 12 apóstolos se aproximaram dele e começaram a segui-lo e aquela coisa toda. E criaram um movimento ali, sabe? Um movimento parecido com esse, guardado as proporções, de Diógenes, sabe? Um movimento desligado, eu não sei, um movimento político, eu acho que eles não queriam ali, sabe, enfrentar o Império Romano e tampouco enfrentar ali, sabe, o reino de Judá, o reino de Herodes, eu não sei, eu acho que não tinha essa coisa não, tá certo? Quem fazia isso era Barrabás, tá certo? Mas enfim, tá certo. E hoje o Thiago, ele aparece quando já são 30 minutos de vídeo. Porra, passou rápido de novo. Acho que eu vou chamar esse vídeo de Thiago 2. Não, mas vou inventar o teu nome aí, tá certo? Thiago, o novo Che Guevara, para justamente dizer isso, tá certo? Que há pessoas no mundo que se descolam dos seus interesses assim afetivos, assim, afetivos de acumulação, para se dedicar a pensar a humanidade e, como disse o Atucha, sabe, despertar amor pela humanidade, tá certo? E é isso aí, tá certo? Fico por aqui, digo que meu nome é Ernest Caboclo Falador, tá certo? Porra, caralho. E aí, sabe? E quem fala muito dá bom dia a cavalo, tá certo? Bom dia.